se você quiser apresentar, falar o nome do teu trabalho, a universidade, quiser falar alguma frase, né, algo bem curtinho assim a respeito, um resumo do teu trabalho. A princípio, quem está aqui assistiu o vídeo, deu uma olhada no artigo, mas se tiver algum comentário adicional que você quiser fazer, então te passo a palavra, Rafael. Perfeito. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui para a gente debater o tema. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. O título do trabalho é O Despertar da Automotivação nos Estudantes por meio de aprendizagem baseada em projetos, com foco nos objetivos de desenvolvimento sustentável. E, em resumo, assim, o que eu gostaria de dizer? É uma experiência, né, de prática docente da disciplina de eletricidade básica. Eletricidade básica é comum, né, para todos os cursos de engenharia. Então, a gente ministra ela para os alunos da engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia ambiental e engenharia química. Mas o grande ponto é a motivação do estudante. Por exemplo, essa é uma disciplina que não é disciplina específica do curso, né, dos alunos. Então, muitas vezes o aluno da engenharia mecânica já vem desmotivado para a disciplina, né? Por que eu preciso aprender elétrica? Eu queria aprender mecânica. A mesma coisa em engenharia civil, ambiental e química. Então, na disciplina, ela é baseada em projetos. A gente pede para o aluno escolher o projeto que gostaria de desenvolver na disciplina. Muitos alunos relatam, eles fazem essa disciplina entre o sexto e o oitavo semestre, que chegam, às vezes, até o oitavo semestre, sem nunca ter feito nenhum projeto no curso inteiro. Sempre o professor dá o enunciado pronto e pede para resolver alguma coisa. A gente fala, olha, escolha um projeto que você acha importante. Pensa por que você escolheu engenharia, escolhe e pega um projeto que você sempre quis desenvolver no curso e resolva a parte elétrica da disciplina como a atividade avaliativa do curso, né, da disciplina. Então, muitos alunos, quando a gente apresenta as necessidades dos usuários, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente fala, olha, precisa reduzir a fome no mundo, vários alunos projetam sistemas de irrigação. E aí faz todos os cálculos, né, de energia potencial, de potência e energia para um sistema de irrigação de grande porte funcionar. Outros projetam estações de tratamento de esgoto, porque tem milhões de pessoas, né, sem saneamento básico, e aí vem quanta energia elétrica precisa para funcionar uma estação de tratamento de esgoto. Então, quando o aluno tem essa liberdade de escolher o seu projeto, e, logicamente, vai focar no conteúdo da disciplina, que é eletricidade, eles se motivam mais a estudar. Principalmente uma disciplina teórica, né, cheia de integrais e derivadas, e exponenciais, e equações diferenciais ordinárias. Então, o ponto é isso, né? Você desperta o interesse do aluno quando você permite que ele escolha o seu projeto a ser desenvolvido. Assim, em resumo, é isso. Está no mudo, professora Karen. Certo, obrigada. Muito bom, Rafael. Eu vi que vocês aplicaram essa metodologia em 2019. Vocês seguem aplicando? Vocês tiveram outras experiências depois de 2019? Não, a gente segue aplicando, né? A gente focou um pouquinho mais, a gente apresenta todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas a gente está focando num específico, que é o ODS 13, que é o combate às mudanças climáticas. Os alunos ficam felizes, né, porque é um tema super atual, e essa questão de mudanças climáticas, ele é transdisciplinar, multidisciplinar e exige uma visão global, social e ambiental, que pega várias competências previstas nas diretrizes curriculares. Então, o aluno precisa treinar a visão holística e humanista, certo? Precisa ter o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Então, quer dizer, o tema, além de ser interessante, ele ajuda a trabalhar as diretrizes, né, as competências esperadas nas diretrizes curriculares nacionais. E vocês tiveram algum acompanhamento posterior desses primeiros estudantes? Nem que seja assim algum acompanhamento, não necessariamente, né, através de formulários, mas qual foi a impressão que vocês tiveram?
Qual foi o impacto no resto do curso para esses estudantes? Na disciplina, no final da disciplina, é feita a avaliação por pares, aí é feita a autoavaliação, e na autoavaliação, 98% dos alunos acharam ótimo, assim, gostaram muito. Agora, após essa disciplina, como ela é uma das poucas que aborda isso, o nosso curso ainda tem muitas disciplinas muito tradicionais. Então, eu acho que o impacto ainda é muito pouco. Ele está muito mais como uma iniciativa individual do professor do que realmente como uma sequência de disciplinas que trabalhem essas novas competências. Eu acho que a gente ainda está muito naquele modelo de aula expositiva, então precisaria de um movimento da universidade, da faculdade toda, né, para causar um impacto. Eu acho que a gente está tentando construir as bases para tentar expandir isso. E pela tua experiência, tu acha que pode ser aplicado algo assim em disciplinas mais básicas do curso? Olha, eu acho que sim. E essa disciplina de eletricidade, veja, a eletricidade você não enxerga a eletricidade, você modela ela com senos, cossenos, derivadas, integrais. Quer dizer, não tem nada mais teórico do que isso. E dá para fazer, certo? Então, eu acho que dá para colocar isso em disciplinas mais básicas. Por exemplo, a gente estava até conversando com os professores sobre física. Se você vai estudar a lei de Faraday, quer dizer, é um negócio cheio de derivadas, né? Mas se você fala para o aluno, olha, tenta transformar uma bicicleta ergométrica num gerador de energia, é aplicação direta da lei de Faraday. Então, os alunos poderiam desenvolver, logicamente, são estudos teóricos, mas o aluno passa a enxergar a aplicação disso, né? E quando enxerga a aplicação, e é uma aplicação nobre, o aluno se automotiva a entender, porque sabe que isso vai mudar a vida das pessoas. O que a gente pede para os alunos? Projetos de grande porte, até para ter uma rede elétrica grande, que impacte milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Quando você põe esse desafio para o aluno, a minha leitura é que ele se motiva mais a entender isso tudo, porque ele enxerga um possível impacto positivo, né, na humanidade. Sim, muito bom. Eu sou professora de física, eu ensino também muitas disciplinas dessas básicas. E ao longo do curso, então, achei muito interessante trazer assim os objetivos da ODS para contextualizar os conceitos, né, que a gente ensina, que, como tu disse, realmente são muito duros, né, muito teóricos, muito bom. Luiz, Nayara, querem adicionar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta no chat? Tem da Eliane aqui. Ela está perguntando se foi aplicado durante o ensino remoto, né? E como foi o resultado. Olha, a gente ainda está no ensino remoto e ela continua sendo aplicada. Na verdade, o resultado é muito bom, porque como a disciplina já estava com o ensino centrado no aluno, ela utiliza também gamificação e sala de aula invertida. É uma mistura, né? O artigo dá mais ênfase à motivação do aluno. Como ela já estava com o ensino centrado ao aluno, foi muito fácil de migrar para o online. Então, a gente tem as aulas expositivas de 15 minutos, e aí, na gamificação, eles trabalham as questões numéricas, né? Como é que acha fazores, números imaginários, tudo isso na gamificação. E a avaliação é feita por meio do projeto, né? E é bom que isso resolve o problema de cola também, né? Porque você não tem uma prova que o aluno pode colar no ambiente virtual. Cada grupo define o seu próprio projeto e apresenta o seu projeto para os colegas, até para ter avaliação por pares. E aí, quando eles apresentam, eu peço antes, no meio do curso, um esboço do projeto, onde eu, como professor, consigo dar uma avaliação formativa, certo? Eu dou um feedback, falo, olha, você errou, tem erros conceituais, isso parece esquisito, você esqueceu de contemplar aquilo, para ele poder apresentar um trabalho final mais completo, né? Se você avalia só o trabalho final e está tudo errado, o aluno não tem nem chance de refazer. Então, você põe uma avaliação formativa no meio e uma autoavaliação e avaliação por pares no final. Funcionou muito bem no modo remoto, porque é um estudo teórico. Então, se ele projetar uma estação de tratamento de esgoto, que vai atender uma cidade de 100 mil habitantes, vai ver quanta energia precisa, calcula as correntes, os transformadores, tudo que a eletricidade pede, e dá para fazer teoricamente. Né? Certo? Muito obrigada, Rafael. Qualquer coisa, voltamos de novo a conversar mais.
O Natan já chegou? Tá por aí? Ainda não. Ainda não? Olá, gente, Então, boa tarde. passando. Ah, tá aí. Tá aí, Natan. Tudo bom, Natan? Tudo bem? Estão me ouvindo Natan, eu bem, vou te gente? pedir o seguinte. Estamos te ouvindo, sim. Ah, ok, obrigado. Natan, eu vou te pedir o seguinte, como tu tem 2 trabalhos, né? Então, tu apresenta aí cada um dos teus trabalhos com uma rápida apresentação deles. Se tiver algum, como imagino que as pessoas assistiram teus vídeos, leram teu artigo, então, se tiver alguma coisa que tu queira adicionar que não estava nos vídeos, né? Fica à vontade, esse seria o momento. E depois que tu fizeres vou te pedir então para fazer já as 2 apresentações e no final tem algumas perguntas aqui e o pessoal vai escrevendo ali no chat também perguntas que eles tiverem. Certo? Ok. Fazer um breve resumo de 1 minuto aqui, só para colocar todo mundo aqui na conversa. Boa tarde, primeiramente, a todos. O primeiro trabalho, ele trata de um assunto que eu gosto muito, que é criação de códigos e interfaces para ensino, que é uma coisa que eu já venho trabalhando, até apresentei no último Coben de coisas relacionadas, então é uma coisa que eu vou sempre continuar, que eu acho que é uma coisa que facilita muito na docência. E esse trabalho, eu sou engenheiro civil, também estou no doutorado, e esse trabalho ele busca pegar uma disciplina que é, por exemplo, estruturas de aço formado a frio, que tem, às vezes, cálculos muito chatos de propriedades de materiais associados a formado a frio, e esse artigo ele busca trazer uma interface didática, um código criado pelo autor, ou seja, eu, e isso facilita, às vezes, no processo de sala de aula, às vezes, para o aluno também, por exemplo, o docente, ele propor atividades como um projeto de pesquisa, vamos elaborar esse programa para facilitar a interação dos alunos. Então, é uma via de mão dupla, tanto o aluno ele tem uma interação com disciplinas, desde lá do passado, desde programação, cálculo, até disciplinas técnicas, e a interação também com o professor, que o aluno começa com pesquisas e coisas do tipo. Então, basicamente, esse primeiro artigo, que é um código computacional para propriedades de formatos a frios, e como essas interações entre professor e docente, como isso pode auxiliar dentro de sala de aula. Ok? Bom, o segundo trabalho já é mais uma ideia mais conceitual, que ao longo dessa trajetória de mestrado, doutorado e algumas oportunidades em sala de aula, que o título do trabalho é uma abordagem educacional acerca do processo de modelagem física-matemática na engenharia. O que eu venho percebendo? Às vezes a gente tem tantos conceitos, como acho que até o Rafael comentou no primeiro trabalho, muito conceito é DO, é física, e como que isso, às vezes, você começa a utilizar muita fórmula e você esquece do princípio básico. Quais são as hipóteses? Como que você chega nisso? Como que é feito o processo como um todo? Então, esse trabalho eu trago muita dessa ideia. Como que eu pego um exemplo que eu formulei como se fosse um reservatório, simplificando, e como a gente pode utilizar alguns modelos simplificados para representar tal problema, porque no final a engenharia acaba sendo isso, a gente nunca modela o problema real, a gente sempre trata de uma simplificação de algo. Então, no geral, acho que quase a ciência como um todo, eu posso dizer, você nunca consegue descrever o problema real como ter um modelo totalmente perfeito que se encaixe. Não, você sempre tem que colocar o material homogêneo, o material é trito. Mas por que a gente faz isso? Eu posso considerar como uma viga, eu posso por uma placa. Então, esse artigo visa explorar bem conceitualmente essa ideia. Basicamente é isso. Muito bom. Pois sabe que este semestre mesmo eu estou dando uma disciplina que é sobre modelagem física. A gente usa muitas equações diferenciais para modelar problemas. E realmente fazemos essa discussão, né? Por que a gente sempre pega o problema e simplifica ele? É bem bacana fazer essa discussão com os estudantes, que eles trazem as ideias deles também de mundo, né? Deixa eu te perguntar umas coisinhas aqui a respeito. Quanto tempo que vocês, ou tu, não sei se tem mais pessoas envolvidas nesses teus projetos, quanto tempo vocês já aplicam? Tem uma ideia de impacto, quantos alunos?
Assim, esse projeto por si só, como eu não sou ainda professor vinculado à universidade, já dei alguns picos assim, mas eu não sou vinculado à universidade, então eu não tenho como, por exemplo, quantificar, nossa, isso melhorou, por exemplo, a nota. Isso é um projeto que eu busco no futuro, eu já tenho planejado para o Cobench daqui uns 5, 6 anos, não sei, de fazer mesmo uma pesquisa com os alunos, por exemplo, os recursos computacionais de criação de interface. Isso ajuda no entendimento físico, porque às vezes é difícil você pegar algum conceito físico, matemático, gradiente divergente, como que eu exploro isso? Então, isso é um projeto que eu quero fazer de tentar quantificar um pouco essa satisfação do aluno para o futuro, mas é difícil falar assim, ó, eu tenho esse resultado, porque infelizmente ainda não tenho. Entendi. E tu é estudante de doutorado, né? Tu falaste. Sim, e no primeiro artigo ali do Código Computacional, falaste que uma das boas aplicações, e achei fantástico isso, seria para uso de TCC ou iniciação científica. Tu acompanhaste algum aluno que fez a aplicação disso? Sim. No IC, talvez? Ou... Sim. Eu sou uma própria prova viva. Nem que também esse artigo foi um relato de experiência própria, eu acredito, entende? Mas eu também já, não diretamente, mas como eu participei de alguns grupos de pesquisas ao longo do mestrado, doutorado, então eu tive uma orientação não formal, mas acabei orientando alunos de TCC, porque eu não podia orientar, mas o meu orientador falou, Natan, tem como você orientar? Eu falei, não, tem, vamos lá. Então, é muito interessante, porque isso faz o aluno ter uma interação com toda a base da engenharia, que é cálculo e programação, que o aluno olha lá no primeiro período e fala, para que eu aprendo programação na minha vida? Para que eu quero saber desse loop? Então, isso faz uma interação total. E o TCC, para mim, essas ideias de iniciação científica dá meio que o start para o aluno começar na pesquisa. Como aconteceu comigo, eu acho que o aluno dá aquele clique, pô, isso é legal, isso não é. Então, você desenvolver, por exemplo, um programa com um aluno que nunca tinha visto, ou como que eu faço isso? Simplesmente numa matéria de programação, estava fazendo a calculadora e aplicar, por exemplo, um cálculo de estruturas, ele mesmo fazer, eu acho que tem um impacto bem forte, assim. Então, eu acredito fielmente que isso pode ajudar muito, tanto no docente, como porque eu penso, por exemplo, você tem inúmeros termos que você pode criar interfaces gráficas auxiliar em termos didáticos, enfim, qualquer coisa. Então, você tem assim, inúmeros projetos de TCC que você pode explorar isso com o aluno, desde uma etapa de início, de iniciação, publicação e aproveitar para o TCC. Então, é um caminho que pode ser seguido. Com certeza, e penso que ajuda também a definir problemas, né? Que é uma das dificuldades, às vezes, que a gente tem. Qual problema é relevante ou importante da gente resolver aqui? Uma ferramenta muito legal. Só colocando um tópico assim, óbvio que quando você fala em criar interfaces, essas são interfaces que, obviamente, já tem programas feitos de grande escala, mas aí você tem que buscar relevância no aspecto didático, educacional, o impacto isso vai ter. Isso eu não estou falando do impacto técnico, nossa, eu estou criando uma ferramenta que vai... Não, a lógica não é essa. No meu ponto de vista, é um impacto mais de ensino-aprendizado, de docência nessa parte, entende? Que eu gosto bastante de trabalhar nessa linha também. E tu, pela tua experiência, então, e do que tu conhece acerca da abordagem também ali da modelagem física matemática, tu diria que tem uma aplicação também nas disciplinas de início de curso, ou o aluno precisa já estar um pouquinho mais maduro, já ter um background melhor para conseguir trabalhar com elas? Não, aí eu acho que são níveis de expertise, porque, por exemplo, o professor, por exemplo, num caso futuro, você apresentar matérias de cálculo e física, você pode simplesmente, por exemplo, você está dando matéria de oscilação de molas, algumas coisas assim do tipo. Lá em física, às vezes fica 2, fica 3, não, depende da grade. Mas você pode criar interfaces super interativas, porque uma coisa é você olhar a mola se deformando, uma coisa é você interagir aplicando diferentes cargas, isso vai se deformar mais. Então, assim, isso para mim você pode sempre aplicar, e depende o nível também de você interação com o aluno. Mas, por exemplo, o aluno que está no 9º período nesse projeto, ele pode puxar um aluno de 1º, 2º, dando o startup nesse aluno também. Então, obviamente, o aluno de 1º período, 2º, ele não vai ter
a noção do projeto como aluno que já está há muito tempo, talvez, ou iniciou, que passou pelo toda a carga do curso. Mas para mim, no primeiro período, o aluno já poderia entrar na iniciação científica, assim, eu sou adepto disso, entende? Porque eu acho que dá uma visão diferente para o aluno. Mas aí depende dos levels, do nível de inserção na pesquisa que ele vai colocando, entende? Aí, meu ponto de vista é assim. Muito bom, boas ideias aí, né? Luiz, Nayara, alguma pergunta, algum comentário no chat para o Natan? Não tem nenhuma pergunta, não. Os comentários que eu ia fazer, acho que você acabou abordando, que era em questão da aplicação, se ele já tinha aplicado isso e se tinha algum resultado já, mas ele falou que era para o futuro, né? Uma aplicação futura, se ele tiver, né, na docência. Mas eu acho muito bacana essa aplicação, até pelo vídeo e pelo trabalho que ele mostrou. Eu não tenho física na minha engenharia, não sei porquê, mas é engenharia florestal. Mas eu achei muito bacana a questão da visualização ali. Eu acredito que aquilo facilita muito na hora de trabalhar. Isso tem, acho que, diversas aplicações para N áreas. Assim, isso dá um start assim, na cabeça de muita gente que possa visualizar aquilo e pensar em também produzir algo nesse sentido para outras áreas. Então, parabenizei também. Muito bom. Então, qualquer coisa, Natan, a gente volta a discutir no final da sessão. Tem mais um para apresentar ainda. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Natan, agora eu acho que eu lembro de ti do Cobenjo do ano passado, não? eu lembro também. Coincidentemente, a gente está na mesma sessão técnica, mas eu lembro, senhora. Na mesma... Verdade, agora eu lembrei o teu... Eu não vou arriscar, porque vai que eu passo vergonha, mas eu lembro da senhora. Que agora eu olhei esse quadro verde no fundo e eu disse, não, peraí, eu lembro dele sim. Obrigada. O próximo, então, é da Biel e Christian. Vocês dois vão falar ou um só vai falar? Podem Boa tarde, tudo bem? Rapidamente o trabalho de vocês, tudo bom? Estão me ouvindo bem? Estou então escutando. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, apresentar o nosso trabalho. Como a Karen falou, o nosso trabalho foi elaborado pela Dabiel, a professora Jocelane, o professor Vanderlei e por mim. Né? Ele se intitula Deflexão de Vigas e Eixos por Estudo Analítico, Numérico e Empírico, pautado na interdisciplinaridade da resolução de problemas de engenharia. Então, resumindo basicamente o que a gente teve como objetivo nesse trabalho, é justamente o que o título já traz, né? A interdisciplinaridade. Eu acho que um tema muito pertinente, até nos trabalhos dessa mesma sessão que a gente vem vendo a apresentação, né? A interdisciplinaridade está bastante em voga, né? A gente fala muito sobre buscar temas, teorias aprendidas em sala de aula para trazer na resolução de engenharia, justamente que é o trabalho do engenheiro quando vai no seu dia a dia, né? Atender clientes, resolver problemas. E no caso nosso da engenharia civil, já atropelei um pouquinho aí, a gente é acadêmico de engenharia civil da UTFPR de Toledo, né? Então, o nosso tema, ele leva para essa questão da resolução de problemas de engenharia civil, basicamente na deflexão de vigas e eixos, né? Então, a gente trabalha aí a disciplina de equações diferenciais, a disciplina de mecânica, resistências materiais e também o cálculo numérico, né? Então, a gente faz uma comparação entre a teoria, o estudo analítico, né? Aquela teoria bruta mesmo, com a análise de equações diferenciais. A gente leva para o cálculo numérico, que já é um campo mais de aproximações da engenharia, mas não menos importante, né? Porque muitas vezes a gente precisa recorrer a cálculos de aproximações, né? E também a análise experimental. E vale ressaltar que o experimento que a gente realizou, ele é objeto de iniciação científica também, e ele é no ambiente de obra mesmo. A gente utilizou materiais que são bastante comuns de obra ali, até inclusive as ferramentas de medição que foram trena, metro, os materiais foram vergalhão de concreto armado,
madeira utilizada ali para forma. Então, a gente utilizou esses materiais simples, de fácil acesso, que quase não custaram nada para a gente, para fazer essa análise, né, da engenharia na deflexão de vigas, e a gente poder estudar, basicamente saindo da teoria bruta e vendo que realmente a gente poderia conseguir com esses materiais. Então, assim, a gente tem uma visão bastante interessante na questão do aprendizado, né? O que nós, como alunos, a gente teve de ganho com esse trabalho, né? Que a disciplina de equações diferenciais, isso até a gente trouxe para o nosso artigo, estudiosos dizem que é uma das matérias mais difíceis para o aluno de engenharia quando está na graduação, justamente por ser com uma carga matemática bastante pesada ali na análise de equações, resolução de integrais, enfim. Então, a gente trouxe uma matéria que bastante, inclusive na UTFPR, vinha tendo um índice de reprovação bastante grande, né, dificuldade dos alunos. Então, a gente conseguiu trazer esse tema para análise tanto analítica quanto experimental, que é algo bastante interessante. E, como comentei anteriormente, num ambiente onde a gente não tem muito controle tecnológico, né, mas não menos importante, a gente consegue ver o desenvolvimento, né, da teoria. Muito bom. E, Christian, tu eres professor, estudante de... Sou acadêmico. Eu e a Anabel, nós somos acadêmicos de engenharia da UTFPR de Toledo, né, campus Toledo, e a professora, daí sim, a gente tem como orientadores a professora Jocelane e o professor Vanderlei, que vieram assessorando a gente aí na resolução do problema. Inclusive, até uma situação bem curiosa do nosso trabalho é que a gente tinha a intenção de fazer em ambiente controlado também de laboratório na universidade, porém aconteceu de a gente estar elaborando todo o procedimento teórico e aconteceu de estourar a pandemia, né? Então, a gente foi para o ensino remoto e, basicamente, a gente conseguiu contornar essa situação indo para um ambiente de obra, né? Obra aqui na cidade mesmo. Eu moro aqui em Marechal, a gente acabou fazendo aqui. Então, a gente teve que contornar essa situação e ficou um trabalho bastante interessante, justamente porque a gente utilizou materiais alternativos, né? Não só aquilo que a gente tem como na sala, na universidade, né? Uns laboratórios lá com ferramentas de alta precisão, né? Então, assim, trouxe uma situação bastante dia a dia, assim. Sim, imagino, né, a situação, ter que repensar a ideia do projeto com tudo isso. Justamente. Eu ia te perguntar quando que foi aplicado e quais as disciplinas, mas foi algo que tu já respondeste agora, né? Uhum. E vocês chegaram a comparar com alguma metodologia anterior que estava sendo utilizada anteriormente nas disciplinas, através de algum questionário, algum tipo de acompanhamento dos alunos para ver o feedback dos estudantes também? Uhum. Na realidade, foi medido alguma coisa nesse sentido? Isso. Na realidade, esse trabalho ele foi objeto de iniciação científica, né? Então, eu e o Adabiel, nós fizemos um trabalho somente nós dois. Então, foram somente a gente que a gente consegue ter como um controle aí de desempenho, né? Digamos assim. Então, para nós, dando o nosso feedback, né? A gente percebe que teve um ganho de aprendizado bastante grande. A gente já tinha cumprido essas disciplinas, principalmente de equações diferenciais, a gente logo saído da cadeira, né, tinha terminado, mas a gente teve um ganho bastante interessante no sentido de ter aplicado a disciplina, né, logo em seguida num programa de iniciação científica. Então, ali a gente teve um ganho bastante interessante, né, de poder ter aplicado a uma situação real, fazer uma análise aí utilizando a teoria. Sim, e bem complexo também, né? A gente teve a oportunidade uma aplicação num problema. Isso, a gente teve a oportunidade de aplicar também a parte numérica com o professor Vanderlei, né? Na verdade, essa análise numérica ela veio logo depois, como uma forma de incrementar, né, o trabalho, né? A gente tinha apenas análise de cálculo mesmo, analítica ali na mão,
né, com resolução de equações diferenciais, que ela vem da teoria da linha elástica, da deflexão de vigas, e a gente teve a oportunidade de fazer com o professor Vanderlei esse incremento com análise numérica, né? E a gente observou também que teve um resultado muito bom, justamente porque os métodos numéricos são bastante refinados, né, no sentido do resultado, trouxe resultados muito próximos do que a gente vinha calculado. Então, é bastante interessante, a gente conseguiu implementar várias disciplinas, né? A gente colocar em jogo tudo que a gente vinha aprendendo aí no curso de engenharia. Sim, muito bom. E fazer essa comparação também, né, dos nossos modelos versus a prática, versus a parte experimental. Uhum. Muito bom, Christian. Luiz, Nayara, alguma pergunta aí? Alguma pergunta para o Christian? Não, no chat não consta nada, não. Eu queria fazer uma pergunta que eu fiquei com curiosidade depois da explanação aí do Christian. Como que surgiu a ideia de fazer esse projeto e principalmente disso se tornar uma iniciação científica? A partir de vocês, do professor, depois que vocês fizeram essa disciplina, como surgiu isso? Beleza, Nayara. Na verdade, a professora Jocelane, ela já vem com um programa de iniciação científica, né? Ela vem aplicando com seus alunos. A professora Jocelane é justamente professora de equações diferenciais na universidade, e ela já vinha aplicando programas de iniciação científica, trazendo essa questão teórica para a prática com seus alunos, e veio a oportunidade, numa conversa mesmo, que a professora explanou que tinha esse programa, vinha fazendo essas atividades com os alunos, e a gente demonstrou interesse, né? E justamente por ser do curso de Engenharia Civil, a gente buscou uma teoria que existe, que é a teoria da linha elástica de vigas, que leva a uma equação diferencial, e ali a gente consegue aplicar o que justamente foi aprendido com a professora em si, né? Então, assim que se iniciou a ideia, e a partir daí a gente foi pensando na análise experimental, né? Como comentei também com a Karen, a gente teve uma situação ali no meio do caminho, que tivemos que mudar de direção, né? Mas não menos importante, a gente conseguiu fazer um trabalho legal. Bem bacana. Obrigado. Certo? Muito obrigada, Christian. Vamos passar agora para o segundo bloco de trabalhos. Muito obrigada. Segundo bloco de trabalhos, então, vão ser apresentados o trabalho da Daniele Soares de Oliveira, Douglas Daniel Santana, Juarez Lidovino dos Reis Júnior e Matheus Erpen Beninca. Estão todos aí? Sim. Eu tô aqui. Mas eu acho que eu não estou conseguindo abrir minha câmera. Vocês estão conseguindo me ver, não? Eu sou a Daniele, eu sou a primeira. Não estou. Agora estou te vendo, Daniele, tudo bom? Mas tenho tudo ótimo. Um probleminha no teu áudio. Está cortando? Não sei se é só eu que estou escutando ou mais alguém está escutando, um chiado bem grande assim. Talvez de mau contato no plug, alguma coisa assim, não? Não sei. Parece mau contato. Eu posso tirar o fone, deixa eu ver se melhora. Melhorou? Pode falar de novo? Perguntei se melhorou, eu tirei o fone. Não fez diferença. A gente até consegue te entender. É melhor com o fone, porque senão tá dando uma melhor com fone, né? Mas tá bem robótico. Daí eu vou pedir para te falar devagar. Ok. Alguém tem alguma ideia do que eu posso fazer aqui ou eu falo desse jeito mesmo? Você tá com mais de uma aba aberta? Só se o técnico dá. Acho que não. Então, vocês querem que eu também espere um pouco? Vamos ver se os outros mutando. Melhorou. Aconteceu alguma coisa. Para mim acabou o chiado. Para vocês também?
Para mim continua a mesma coisa. Mas dá para te entender, Daniela. Eu só vou pedir daí para te falar assim, mais pausadamente para a gente compreender as tuas palavras. Mas dá para ouvir. Então bom, pode apresentar seu trabalho. Tá ok. Bom, peço desculpas então pelos problemas técnicos. Eu vim apresentar o trabalho, comentar um pouco sobre esse trabalho que fala sobre a disciplina de cálculo numérico e a relação com a engenharia, algumas aplicações e potencialidades. Na verdade, eu sou docente do IFES, Campus Cariacica, Instituto Federal do Espírito Santo. Eu sou docente lá há 12 anos e lá nós temos o curso de Engenharia de Produção. E essa disciplina é dada para os alunos e sempre foi dada de uma forma tradicional. E a gente via que os alunos muitas vezes saíam dessa disciplina sem saber para que ela servia. Era algo muito mecânico, então a gente tentou, com os resultados até que são apresentados nesse artigo, uma metodologia alternativa para que os resultados obtidos com os alunos fossem melhores. Até porque os alunos chegavam em outras disciplinas como se nem tivesse passado por cálculo numérico. Eu digo isso porque eu sou professora de mecânica de fluidos, na verdade, e os alunos chegavam lá sem, assim, saber o que era cálculo numérico. Então, eu fiz, juntamente com a professora de cálculo numérico, que é a professora Andrômeda, que infelizmente não pôde estar aqui, esse trabalho visando uma forma diferente, e a gente usou PBL e a gente buscou trabalhar com os alunos de uma forma que eles se interessassem um pouco mais sobre a disciplina. E os resultados foram muito interessantes. O que a gente mostrou aqui são resultados parciais, referentes a 2 períodos que nós Trancou para mais alguém aí? Parou. Parou, né? Tá. Travou. Eu acho que seguimos para o próximo. De repente ela teve problema com a internet, caiu, né? Voltou? Tá. Ei, minha tela ficou toda preta. Agora vocês estão me ouvindo? Tá ótimo. Ai, meu Deus, não estou entendendo nada. Mas só para finalizar, a gente ficou muito feliz com o que a gente obteve, principalmente com o que a gente obteve de forma transversal, os trabalhos que os alunos conseguiram realizar em grupo, as descobertas, eles mesmos começaram a trabalhar com pesquisa científica, porque nós trabalhamos artigos científicos que envolviam aplicações de cálculo numérico. Então, assim, no final o resultado foi bem bacana. E é esse o resumo do projeto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa específica, eu estou aqui à disposição. E desculpa novamente pelos problemas técnicos. Imagina, tudo bem. Achei ótimo o teu trabalho. Já repassei para alguns colegas meus aqui que são professores de cálculo numérico na UF. Legal. Da aula aqui em Caxias. E vou querer ir atrás das atividades específicas, viu? Vou te escrever para saber das atividades específicas que tu aplicaste na disciplina. Ah, por favor, pode entrar em contato. Eu deixei o meu contato no final da apresentação. Quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, eu estou totalmente à disposição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você aplicou essa metodologia antes da pandemia e durante a pandemia também? Tem alguma relação, assim, alguma comparação? Então, os 2 momentos foram durante a pandemia, porque foi 2020 e 2021. A nossa programação era presencial, então a gente não conseguiu fazer esse batimento, mas agora o nosso campo já está retornando e a gente vai conseguir fazer esse comparativo. Pandemia, pós-pandemia, e provavelmente isso também vai ser apresentado num próximo Cobenge.
Sim, muito bom. Vou querer acompanhar esse trabalho. E alguma comparação também com o antes e o agora? Alguma comparação quantitativa? De desempenho de Isso. alunos? Bom, primeira coisa que nós percebemos foi que a evasão diminuiu significativamente, os alunos desistiam da matéria, e isso melhorou bastante a partir do momento que eles conseguiram se enxergar dentro da matéria, o que já foi para a gente uma coisa muito bacana. E a gente percebeu que as notas aumentaram significativamente, principalmente porque eles estavam motivados em participar e aprender um pouco mais. E como foi dividido em etapas, ao invés de simplesmente provas, a gente conseguiu ver essa melhoria de desempenho. Foi bem bacana, a gente ficou bem feliz com o resultado e pretendemos continuar com esse projeto mais para frente. Na verdade, eu gostaria de fazer esse projeto com outras disciplinas do nosso campus. Digo isso porque, como eu falei, eu sou professora de mecânica de fluidos, e os alunos, por exemplo, chegam sem saber equações diferenciais, chegam sem saber o que é um divergente. Então, talvez, se a gente fizesse projetos alternativos com eles, eles conseguissem chegar nas matérias posteriores sabendo esses conceitos. Então, eu acho muito importante esse tipo de projeto. Acho que deve ter outros professores aqui com esses mesmos questionamentos e aflições. Somos muitos. Exatamente. Luiz, Nayara, algum comentário, alguma pergunta no chat? Sem nenhuma pergunta no chat. Não sei se o Luiz vai comentar algo. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniele. Seguimos para o próximo, então. Douglas Daniel Santana. Tá aí? Tá aí o Douglas ou alguém para apresentar o trabalho? Não? Então, vamos para o próximo, depois voltamos, se for o caso. Juarez Ludovino dos Reis Júnior. Está aí? Não? Também não. Também não consta aqui o nome dele, não. O próximo é Matheus Herpen Beninca. Sim, estou aqui. Estão me ouvindo? Opa, então tá aí, estamos sim te ouvindo. Estão me vendo agora? Liguei a câmera. Eu não me vejo e nem me ouço, né? Agora apareceu. Mas apareceu sim, Matheus. Tudo bom? Tudo bem. Vocês são da URGS, né? Essa é a minha universidade de formação também. Legal. Então, eu tenho... Muito bacana o trabalho de vocês, então. Contigo a palavra. Tá, obrigado. Que bom que gostou. Então, eu sou engenheiro civil, tá? Formado na URGS, fiz mestrado em engenharia civil também, e agora eu estou fazendo minha segunda graduação em licenciatura em matemática. E daí a gente fez um trabalho numa disciplina da licenciatura, que a disciplina se chama Educação, Matemática e Docência 3, que é uma disciplina teórica sobre tendências em educação matemática. E uma das tendências que a gente estudou foi a modelagem matemática, que até tem um pouco a ver com as modelagens que já foram faladas aqui, né? Engenharia é muito de modelagem, né? Física também. Mas a modelagem matemática na educação matemática, ela tem um viés um pouco diferente, principalmente na educação básica, né? Que tenta já trazer os estudantes do ensino básico, ensino fundamental e médio, para trabalhar com problemas reais, que é algo que eles não estão muito acostumados, né? Na matemática do colégio, digamos assim. E dentro da modelagem matemática tem uma perspectiva de um autor, começou com um autor chamado Barbosa, está ali nas referências, e tem outros autores também, baseada em Skovsmose, não sei se já ouviram falar, que ele defende a matemática crítica, é um autor bem famoso. E essa perspectiva, que é a perspectiva sociocrítica da modelagem matemática, busca não apenas abordar problemas reais, mas também abordá-los de forma crítica e reflexiva, pensando em como transformar a sociedade com ações a partir do estudo, né, e da ciência.
Então, a gente pegou essa tendência, leu teorias sobre ela e aplicou em um experimento piloto, tá? Que seria sobre gerenciamento de resíduos sólidos. Então, a gente pegou um tema que tem relevância socioambiental, que é o gerenciamento de resíduos sólidos, e aplicou dentro dessa perspectiva da modelagem matemática. Tá? Então, o experimento piloto que a gente relatou aqui no artigo foi feito na própria disciplina, né, com os nossos colegas da licenciatura, porém, foi feito um plano de aula para ser aplicado em uma escola futuramente. Tá? Esse trabalho foi feito em 2019, antes da pandemia, foi no segundo semestre de 2019. Daí, enfim, em 2020 veio a pandemia, né, e as escolas públicas, principalmente, que era o público-alvo que a gente estava buscando, paralisaram aqui em Porto Alegre, então a gente ainda não conseguiu aplicar em uma escola pública propriamente dita. Mas a gente resolveu fazer esse artigo para falar da ideia, das discussões que a gente teve e do experimento piloto que a gente aplicou na disciplina de licenciatura. Então, daí o trabalho está todo lá descrito, né? Tudo o que aconteceu, como que a gente trouxe o gerenciamento de resíduos sólidos para a modelagem matemática. A gente convidou um engenheiro, que foi meu colega na graduação, o Bruno. A gente convidou, ele é especialista em gerenciamento de resíduos, então ele falou um pouco sobre compostagem, sobre reciclagem, sobre rejeitos, aterros, e a gente trouxe para a realidade de Porto Alegre, que a gente tem aqui o aterro de Minas do Leão e tal, etc. Né? A gente entrou em detalhes aqui do gerenciamento na nossa cidade, e no fim, os alunos, então, dentro de uma perspectiva que o aluno tem que ser ativo na aprendizagem, né? Tem que ser o protagonista de sua aprendizagem, principalmente nesses trabalhos de modelagem, a gente dividiu a turma em grupos, do experimento piloto, né? Os alunos de licenciatura em grupos, e cada um debateu alguns dos temas que a gente propôs, assim. Então, da ideia da modelagem matemática no campo educacional é trabalhar com problemas, a princípio, não matemáticos. E a partir desse problema que aparece não matemático, construindo um modelo, matematizando o problema. Então, esse experimento piloto deu para ver que bem esse processo assim acontecendo, né? Eles pegando problemas tipo, não utilizar sacolas reutilizáveis, coisas assim, e ir matematizando embalagens, questão de reaproveitamento de energia a partir de queima de rejeitos, etc. Eles foram trabalhando e matematizando, então deu para ver que em próximas aulas poderiam ser trabalhadas questões com modelagem matemática propriamente dito. Nessa primeira discussão ficou mais na matematização dos problemas e na reflexão crítica sobre eles. E, por fim, daí a gente também conclui que é bastante interessante essa aproximação entre engenharia e licenciatura. E, bom, a minha própria formação tem a ver com isso, né? Formação nas duas áreas, mas eu vi que também para o engenheiro Bruno foi muito interessante, né? Que ele estava fazendo mestrado, ele achou muito legal trabalhar de uma forma mais interdisciplinar, assim, ter contato com essa questão das tendências de educação. E para o pessoal da licenciatura também foi ótimo, porque eles tiveram uma palestra de alguém que é especialista na área. Então, acho que é isso. Muito bom. Vi muito potencial disso também para a extensão, agora que as universidades estão passando por esse processo, né, de fazer mais extensão dentro do currículo. E outra questão, uma das perguntas que eu ia fazer, tu já respondeste, a respeito de se vocês chegaram a fazer algum trabalho agora durante a pandemia nesse sentido. Uma questão. No ensino médio agora, nós temos o novo ensino médio e com as trilhas do conhecimento, tu consegue enxergar se teria alguma aplicação desse tipo de metodologia para essas trilhas do conhecimento? Isto é, será que eu sempre preciso ter um engenheiro diretamente envolvido? Como que vocês viram assim, a participação do Bruno foi fundamental ou de repente mesmo sem o engenheiro diretamente envolvido isso poderia... Não precisaria obrigatoriamente ter o Bruno, mas é sempre interessante, né, ter a contribuição dele e também, de qualquer forma, acho que seria interessante o grupo falar com o Bruno, né, o professor de matemática falar com o Bruno ou com outro pesquisador da área. Depois, se ele vai participar da atividade em si, daí fica a critério do professor da disciplina, mas o professor também como pesquisador, né, isso a gente fala muito na licenciatura, o professor de matemática do ensino básico ir atrás dessas coisas, não apenas o aluno, né, então
E o aluno também, né? Se for o caso, também ser pesquisador. Não, bacana. O professor pode buscar, eventualmente, ou fazer parte do projeto, né? Buscar algum engenheiro para conversar com a turma. Sim, com certeza. Legal. E vocês chegaram a fazer algum tipo de análise de impacto? Eu fiquei curiosa com o seguinte, dessa turma que vocês trabalharam, quantos foram fazer algum curso nas áreas das exatas depois? Pois é, que esse experimento piloto que a gente fez, na verdade, foi com os próprios estudantes da licenciatura, né? Então, eles já estavam no curso de matemática. Mas se a gente fosse aplicar no ensino médio, eu acho... Diga. Não, eu havia entendido que vocês trabalharam com uma turma de ensino médio de terceiro ano. Não, o plano é trabalhar com uma turma de ensino médio, mas a gente não conseguiu aplicar naquele semestre, depois veio a pandemia. Então, a gente fez um experimento piloto na própria turma de licenciatura. Então, tinha o grupo, nosso grupo que apresentou, né, junto com o engenheiro Bruno, e daí os colegas serviram como um experimento, digamos assim, docente, simulando como. Na verdade, eles eram na verdade, sim, o que a gente verificou, uma das conclusões que a gente colocou no artigo é que foi sem querer que isso aconteceu, né? A gente fez essa atividade com professores, futuros professores de matemática, né? Estudantes de licenciatura, e acabou dando super certo, né? Eles adoraram a atividade, então a gente viu que também teria margem para aplicar isso na turma de licenciatura para a formação de professores, né? Então também é algo que futuramente a gente pretende explorar mais. Entendi. Então, na verdade, é um relato de um trabalho... começou de uma forma e o trabalho foi... Mas acho que isso tem muito a ver com a questão da modelagem matemática também, que ela vai abrindo caminhos e abrindo... Bastante interessante. Sim, muito legal. E até para a gente, assim, como cidadão, também conhecer um pouquinho mais o caminho dos resíduos, achei muito instrutivo. Isso é super importante, a gente ficou se questionando o tempo todo, né? Pô, a gente gera um monte de resíduos e às vezes a gente nem pensa, né? Só vai pro lixo e acabou, né? Não sabe mais o que acontece depois. Nossa! Então, um pouco do trabalho era isso, assim, era a conscientização de todos os envolvidos, né? Não só dos alunos, mas também dos professores, de todo mundo que participou. E acho que nesse sentido foi bem bacana também. Sim, os dados são impactantes, né? Da quantidade de resíduos per capita. Meu Deus. Sim. Um dado que eu achei impactante é que a gente tem, né? O Bruno falou bastante sobre isso. Boa parte dos resíduos poderiam ser reciclados ou compostados, né? E, na verdade, quase todos, eu não lembro exatamente o percentual, mas grande parte acaba indo para aterro. Sendo que a ideia do aterro sanitário era levar apenas os rejeitos para lá. Então, não os recicláveis e nem os compostáveis, né? Então, abrir um pouco essa mente, daqui a pouco de descentralizar um pouco essa questão, fazer usinas de compostagem urbanas e tudo isso. As pessoas não pensam muito nisso porque a gente está acostumado a colocar na lixeira e acabou, né? Então, essa conscientização é importante. Sim. Muito obrigado, Matheus. Luiz, Nayara, alguma coisa no chat, algum comentário? Tem uma pergunta aqui que foi da Eliane, mas ela era com relação à aplicação para alunos, né, do ensino médio. Então, já foi respondido, já, basicamente. Sobre conteúdo matemático específico, eu vi ali uma pergunta da Eliane sobre algum conteúdo matemático específico. Tá, então, as atividades de educação envolvendo modelagem matemática, a ideia é que não seja rígido isso, assim, um conteúdo específico. O aluno fica livre para usar todo o conhecimento que ele já adquiriu, seja na escola ou mesmo no dia a dia dele, né? Eu estava lendo um artigo esses dias sobre modelagem matemática, do quão importante também é valorizar as diferentes matemáticas, né? Daí entra toda a questão da etnomatemática e tal, que, na verdade, a gente carrega uma bagagem matemática de toda a nossa vida, né? Não apenas do que a gente aprende na escola. Então, a ideia das atividades de modelagem, ao menos na perspectiva que a gente acredita, é não ficar restrito a algum conteúdo, mas deixar livre para o aluno criar seus modelos com tudo que ele já sabe e já aprendeu. E pode aprender também. Bem importante a gente fazer uma reciclagem dos conhecimentos. Muito bom.
Muito obrigada, Matheus. De nada. Obrigado pela oportunidade. Douglas Daniel Santana está aí? Até agora eu não verifiquei a entrada Juarez Lidovino dos Reis? Nenhum dos dois está aqui verificando a presença. Né? Então tá, então passamos para o terceiro bloco. Eliane, como não sei como é que fala o sobrenome, Chinaglia? Eliane Chinaglia está aí, né? Eu acho que é. Sim, estou aqui. Do FEI São Paulo. Tudo bom, Eliane? Tudo bom. Tá meio... Deixa eu arrumar meu vídeo aqui, que tá meio esquisito, né? Tá totalmente estranho o vídeo. Eu te escuto bem, não te enxergo ainda. Minha câmera não tá muito feliz. Ela tá distorcendo um pouco. Não sei por quê. Sem problemas. Te escutamos bem. Então, tu pode falar um pouquinho pra gente do teu trabalho? Bom, vamos lá, né? O objetivo do trabalho, né, na realidade, ele foi desenvolvido logo no começo aí da pandemia, né? Porque nós nos sentimos bastante desafiados no sentido de como fazer um laboratório de física para alunos de engenharia, de tal forma que a gente não caísse sempre em simulações, simular experiências, né? Fazer a coisa muito virtualizada. Então, nosso objetivo com esse experimento é que nós tivéssemos um pouco não, né? Quase que na totalidade, nesse caso, de hands-on do aluno, né? Então, o aluno fazer o experimento com as coisas, né? Com os objetos e com aquilo que ele tem acesso na casa deles, né? Definir um procedimento experimental, fazer uma análise de dados, né? Então, de fato, levar o laboratório para dentro da casa do aluno. Então, nós fizemos algumas atividades nesse sentido, e esse trabalho em específico a gente medir a intensidade de lâmpadas normais, lanternas, aquilo que o aluno tem acesso, usando um aplicativo de celular. Então, a partir da metodologia que ele define, dos materiais que ele tem em casa, do celular que ele tem na casa dele, a ideia é que ele fizesse, né, na realidade, os alunos fizeram as medidas, trouxeram para as aulas síncronas virtuais, e nós discutimos individualmente, né, com os alunos, o conjunto de dados que eles tiraram, né? Então, tinha um momento em que eles faziam o experimento em casa, mas traziam para as aulas síncronas os resultados, e essas aulas síncronas elas foram extremamente produtivas, que nos permitiu, então, mostrar o que estava certo, o que estava errado, associar o procedimento experimental dele, associar o tipo de lâmpada que ele utilizou, né? Então, mesmo que muitos experimentos, entre aspas, deram errado, a discussão foi extremamente produtiva porque nos possibilitou discutir todas essas questões experimentais e principalmente o modelamento desses dados, né? Então, uma vez que você tem os dados matemáticos, a ideia era modelá-los de acordo com algumas hipóteses e algumas equações matemáticas. Basicamente, a gente queria ver se a intensidade era proporcional com o inverso da distância ao quadrado. E claramente não é, né? Exatamente pelas condições experimentais. Então, o fato da experiência, entre aspas, dar errado, nos possibilitou uma discussão bastante rica com os alunos em termos de modelagem matemática e análise de dados experimentais. Então, isso foi bastante rico no primeiro semestre. Nesse semestre, já repetimos 2 semestres, né? Esse nós implementamos mais algumas coisas, mas essas discussões síncronas, elas são sempre muito interessantes e trazem muito aprendizado para o aluno. Sem dúvida. Eu vi que vocês não forneceram nenhum roteiro, né? Não, nenhum roteiro. Né? Foi nas suas disciplinas, né? O objetivo foi, esta é a teoria, isso é uma fonte pontual, isso não essa equação vale nessas circunstâncias, use um celular, uma trena e uma lanterna para você avaliar essa equação, essa lei física, né? E aí, por isso que nós usamos várias aulas, né?
São algumas aulas síncronas, para que eles possam trazer os resultados, a gente discute, eles refazem a experiência, até que a gente consiga aparar todas as arestas e eles consigam entender o que é uma hipótese e quando que essa hipótese vale, quando que a gente pode ajustar uma equação matemática. Essa é bastante interessante. Sim, a resposta que a gente obteve. Sim, achei sensacional para ensinar o método científico também, sim, né? Sim, E eu tive algumas experiências com algumas disciplinas de não entregar roteiro para os estudantes e eu sempre obtive assim, um retorno de muita reclamação. Eu queria saber se essa também foi a sua experiência. Dá mais trabalho, né? Mas no fim... Os alunos reclamam. Exato. No fim, eles percebem que é muito trabalhoso, que eles têm que se dedicar muito mais, mas no final eles gostam, né? Então, assim, nossa, dá muito trabalho, tem que fazer, refazer, pensar, mas aí no final, quando a gente encerra a experiência, aí eles entregam, né? Fazem uma entrega de resultados mesmo, a gente pergunta, e aí, o que vocês acharam? Nossa, terrível, muito trabalhoso, mas eu gostei muito. Então, no fundo, eles acabam gostando, apesar do trabalho e do grito aí, né? Do barulho que eles fazem aí no meio do caminho. Sim, foi bastante bom, interessante. Né? E eu ia te perguntar também justamente do feedback deles, da opinião, mas tu já respondeste, né? Então, que no final eles gostaram. Tu tem noção de mais ou menos quantas aulas tu usou para essas discussões até chegar no resultado final? Olha, um número bom de aulas que a gente já testou são pelo menos 3 aulas. Numa primeira aula, a gente dá uma explanação geral um pouco sobre a teoria, associa um pouco com a teoria que a gente vê na parte teórica mesmo, de Física 2, né? Explica mais ou menos como é que é o aplicativo, de que material que eles vão precisar, mas a gente não dá procedimento. Fala, olha, mais ou menos isso que vocês têm que fazer. Eles fazem em casa e na aula seguinte é terrível, porque vem muita coisa errada, vem análises erradas, então a gente passa a aula explicando, né, e fazendo com que eles entendam por que deu errado. Aí eles repetem, e na aula seguinte a gente faz uma nova devolutiva, e aí eles finalizam o relatório. Então tem que ser pelo menos 3 aulas para fazer essa discussão. Certo, e isso fez parte de alguma avaliação da disciplina? Tipo, vale Sim. Nota? Vale nota. Depois que eles fazem todas essas etapas, eles erram, corrigem, erram. Depois que eles já acertaram tudo, aí eles entregam um relatório e a gente avalia esse relatório final. Então, eles ficam, assim, um tanto intrigados, um tanto felizes, porque a gente corrige antes deles entregarem de verdade. E a gente dá a possibilidade que eles errem. Então, o erro, ele é valorizado, porque, na realidade, a gente deixa eles errarem, deixa eles fazerem de novo, aí eles tentam acertar de novo, então eles não são punidos por errar. Né? Na realidade, eles são... o esforço deles é contemplado no sentido de que eles vão refazer e acertar. Né? Isso deixa os alunos bastante motivados nesse sentido. Se a discussão é feita individualmente ou no grande grupo? Não, Mauro. Nós dividimos em sessões de breakout, eles sempre trabalham em grupos, no laboratório de 3 alunos, né? O trabalho é individual, todos eles fazem as medidas. Então, são 3 alunos por grupo, todos os 3 alunos estão em casa fazendo suas medidas com suas lanternas e seus celulares. Na hora da discussão e da entrega final é em grupo. Então, a gente olha o trabalho de cada um, mas a gente faz uma discussão com o grupo. Então, tem as duas partes, né? Uma parte individual e uma parte em grupo. Muito bom. Se não tiver pergunta, Luiz, Nayara. E eu queria perguntar uma coisa que você fala que teve outras abordagens que você não chegou a aprofundar nesse artigo, né? Eu queria saber quais foram. Está passando um caminhão aqui ao fundo do barulho. E também, outra coisa que eu ia perguntar, se vocês veem a possibilidade de adotar essa metodologia de trabalho, mesmo com as aulas em presencial, porque eu acho que, eu não sei qual que seria essa abordagem no presencial,
como que vocês abordavam isso, mas vocês pensam nessa possibilidade. Tá, então assim, Nayara, o que nós fizemos, né, dentro do Laboratório de Física 2, que é essa disciplina, tem mais 2 experimentos que são hands-on. Um é a construção de um calorímetro, então uma parte disso eles constroem um calorímetro e tem que caracterizar o calorímetro e medir o calor específico de um líquido, então essa é uma parte hands-on que eles fazem com o material que eles têm em casa, tá? E uma outra experiência que também faz parte de toda a disciplina, eles têm que montar um pêndulo simples, né? Então, nesse pêndulo simples, a gente aborda desde o MHS até o amortecido. Então, o movimento amortecido com o pêndulo que eles desenvolveram, né? A nossa experiência, pelo feedback que nós temos dos alunos, é que eles não querem mais equipamentos didáticos. Então, não vai adiantar eu voltar no presencial com um calorímetro didático. Não adianta eu dar para ele um pêndulo. Não adianta eu vir com ele com um sensor de radiação infravermelha e uma lâmpada bonitinha para ele medir, né? Eles acham que dá mais trabalho, mas eles gostam muito mais de eles montarem um calorímetro, que dá um trabalho danado, mas eles caracterizarem, eles entenderem. Então, a gente está prevendo voltar ao presencial no próximo semestre, 100%, mas eu tenho certeza que nós não vamos retornar a equipamentos didáticos. Nós vamos continuar no hands-on, agora com uma possibilidade um pouco melhor, com mais materiais, com mais versatilidades, mas eles vão continuar construindo os equipamentos, porque eles gostam muito mais dessa abordagem. Apesar de dar mais trabalho, eles mesmos percebem que eles aprendem mais. Excelente, eu acho que eu queria também que eu tivesse usado a matéria dessa forma no presencial também. Eu acho que é muito mais legal quando você faz o seu experimento, você caracteriza. Eu acho que a motivação é muito mais legal do que quando você recebe um equipamento pronto, você mede lá umas coisas, responde um roteiro, né? Eu acho que quando você se envolve na construção, eu acho que esse protagonismo do aluno ele acaba sendo muito mais relevante e muito mais importante nessa situação. E os nossos resultados são extremamente positivos em relação a isso. Muito bom. Legal. Obrigada aí pelas perguntas. Isso, Nayara. Muito obrigada, Eliane, pela apresentação. Obrigada. O Mauro Tavares Peraça está aí? Sim. Acho que está, né? Agora eu vi que ele fez uma pergunta no chat antes. Tudo bom, Mauro? Tudo bem. Então, se posso puder começar falar um pouquinho sobre o teu trabalho para a gente. Tá bom. Me ouve bem? Me ouve? Sim, te escutamos. Ok, obrigado. Então, o trabalho que eu venho apresentar são ensaios de circuitos de primeira ordem, utilizando o laboratório remoto Vizir. É um trabalho que foi desenvolvido no Instituto Federal de Santa Catarina, por mim, pelo professor Chilistin, pelo Daniel Desan. Então, passando rapidamente pelo que é o laboratório remoto, né? Então a primeira coisa que a gente tem que dizer para os alunos e para muitos colegas é que é um laboratório remoto, não é um simulador. Então, a gente está avaliando os relatórios e tal, e está lá, porque o simulador isso, o simulador aquilo, né, a gente da eletrônica, da elétrica, usa muito simulador, né, o próximo artigo até fala vários simuladores, né, então não é um simulador, é um laboratório remoto, um laboratório de verdade que tem componentes reais, resistores, indutores, capacitores, diodos, etc., tudo físico lá no instituto, né, fontes de alimentação, multímetro, gerador de função, osciloscópio, tudo físico está lá, e o PC faz essa interface, permite que você acesse esses equipamentos remotamente, tem um protoboard que permite que o aluno mesmo monte o circuito, então não são experimentos pré-preparados, então o aluno que monta, muito parecido com o que ele montaria numa matriz de contato, num laboratório físico, né? Então os erros podem acontecer, a configuração do osciloscópio precisa ser feita, e isso foi uma das coisas que a gente viu que ocorreu muitos erros que acontecem no laboratório físico, eles acontecem também, a dificuldade com as primeiras medidas no osciloscópio, essas coisas acontecem também no laboratório remoto, então ele cumpre esse papel de expor o aluno aos equipamentos.
Esse laboratório, a gente já vinha trabalhando com ele mesmo antes da pandemia, né? Esse artigo às vezes parece, é fruto da pandemia. Não, a gente trabalha com isso já desde 2016, 2017, inclusive em 2018, teve uma sessão especial no COBENG de 2018 falando sobre esse laboratório remoto. Isso foi um projeto do programa Erasmus, coordenado pelo professor Gustavo, lá do Porto, que está, inclusive, numa mesa redonda agora, paralela a esse evento, ele está numa mesa redonda do COBENG. Então, tem algumas universidades brasileiras que têm esse laboratório. No caso particular desse artigo que a gente está apresentando, a gente tentou sistematizar o uso desse laboratório para circuitos de primeira ordem, circuitos que resultam em equações diferenciais de primeira ordem, basicamente RL e RC, e aí a gente mostra 3 abordagens de experimentos com esses circuitos. A clássica de transitório, de observar o transitório, tempos de transitório, essas coisas. Análise fasorial, que é quando você aplica sinais senoidade, então você pode medir defasagem, amplitudes e relacionar isso com fasores, com números complexos. E uma aplicação bastante usual em eletrônica, que é filtros, né? Eu reduzia um sinal a partir de componentes passivos, resistores, capacitores e indutores. Então, a gente focou nesse nicho dos circuitos de primeira ordem, mas o laboratório pode ser usado em muitos outros circuitos, a gente tem usado muito, e potencializou, e com a pandemia abriu outros colegas que não viam com bons olhos, acabaram tendo que usar e vieram trabalhar com ele, porque foi uma solução na questão da pandemia. Mas nesse caso particular eu já vinha usando mesmo antes da pandemia. E aí a gente disponibiliza nesse artigo os roteiros, né, e que a gente acabou trabalhando, vivo se falando dos roteiros, né, mas a gente dá um passo a passo, não é detalhado, mas dá o caminho, aponta o caminho, e apresenta os resultados experimentais que a gente obtém. Isso está divulgado aí no artigo. Eu acho que, em resumo, é isso. Estou à disposição, se alguém tiver algum esclarecimento, alguma coisa. Sim, e há quanto tempo que tu falaste que já desde antes da pandemia, né, vocês já usavam o Visir, há quanto tempo, mais ou menos? Eu não sei te precisar se foi 2014, 2015 que a gente começou a trabalhar com esse projeto. Começamos primeiro, inclusive, usando um laboratório lá do IPP, lá no Porto, e fizemos alguns experimentos, e aí acabamos nos engajando nesse projeto e instalando um equipamento aqui no nosso campus, no campus Florianópolis, e isso foi lá por volta de 2016, pouco mais, pouco menos, mas é por ali, 2016. Em 2018, a gente já publicou no próprio COBENG já artigos baseados nos experimentos que a gente já tinha feito. Então, em 2018, a gente já tinha algum acúmulo aí com os laboratórios. Eu diria que o que mudou um pouco foi o volume de gente que passou a usar. Os nossos colegas, nem todos tinham aderido à ideia, e com a necessidade de remotização do ensino, a gente acabou tendo mais parceiros aí para trabalhar junto com esse laboratório. Eu vou te fazer uma pergunta que até é uma da parte um pouquinho mais burocrática da coisa, porque vocês compram esse sistema, né? Vocês compraram o sistema, imagino que seja um kit pronto, que compra e instala no laboratório, daí as pessoas podem acessar remotamente esse kit, certo? Sim, mais ou menos isso. A minha pergunta é, qual é a ideia, qual é a ordem de grandeza de valores? Eu não estava diretamente na implantação do projeto, na equipe, o professor Chilis tinha que tem esses dados melhor. Mas a gente, em 2018, no COBENG, teve uma sessão dirigida que falou justamente sobre esse tema e trouxe as experiências de várias universidades, PUC no Rio de Janeiro, a UFSC e mais algumas outras universidades brasileiras que participaram desse projeto. Para nós foi custo zero, porque isso passou por dentro de um programa chamado Erasmus, da Comunidade Europeia. Então, para a nossa instituição foi custo zero, mas é um investimento da ordem aí de 150, 200 mil reais, talvez. É um equipamento da National, a base de instrumentação é um National PXI,
e tem o sistema que é produzido pela universidade e um laboratório lá da Suécia, no BTH, que eles desenvolveram um hardware para fazer a comunicação entre os componentes que eu tenho disponíveis, para não ter que o circuito está pronto, então tem todo um hardware que foi desenvolvido para fazer essa conexão dos componentes que eu disponibilizo e o aluno via software poder fazer essas conexões. E esse software, esse hardware, então, não é da National, é de uma outra organização lá da Suécia, desculpa. E isso tudo veio junto no pacote, vamos dizer assim. Mas a gente tem também muita coisa aberta que a gente tem desenvolvido aqui, então a gente já mudou a instrumentação, já permitiu fazer algumas modificações em parceria, eles abrem código e tal, a gente tem um bom trânsito aí, então não é uma solução fechada que você compra e não pode mexer mais, pelo contrário, eles trabalham com pesquisa, com desenvolvimento, então a gente tem essa liberdade. Não sei se eu consegui responder o que você... Sensacional. Nossa, sim. Sensacional, eu queria ter essa ideia mesmo, porque eu achei muito interessante, vou levar aqui para... Complementando, né, esse evento de 2018 do Covenge, ele produziu um livro onde cada universidade contou um pouco da sua experiência. Então, eu sou quem participou lá da mesa e tal, mas eu trouxe muito da experiência do professor Chilistin de como fazer a parte burocrática. Então, os institutos federais não têm essa tradição da internacionalização e tal, então esse foi um dos nossos primeiros projetos, se não o primeiro. Então, a gente teve que desbravar o caminho de como que eu recebo dinheiro em euros e compro aqui, fundação e etc. Então, foi um caminho burocrático bastante árduo até chegar ao equipamento, mas isso foge um pouco do escopo do trabalho em si, mas é um contexto histórico importante. Sim, eu imagino que deve estar nas referências do artigo, eu vou dar uma olhada depois. Sim. O livro. O livro está nas referências e na página da Benji, nas publicações, facilmente você chega nele também. E aí tem a experiência tanto do grupo que coordenou lá de Portugal, o pessoal aqui da América Latina, tem gente da Argentina também envolvida. Ah, bacana. Bem legal. Eu vi bastante possibilidades na aplicação da física também, já que trabalhas com circuitos na RL, RLC, LC, etc. Sim, a gente viu que teve uns acessos estranhos há um tempo atrás, então a gente foi ver, era um pessoal da física que estava acessando lá do Uruguai, o pessoal da Universidade do Uruguai estava fazendo experimentos de circuitos RC, justamente. Aí a gente foi ver quem era, foi conversar e tal, não, era o pessoal da física, não era da engenharia, era o pessoal da física mesmo, licenciatura em física. Mas é bom, essa interação é excelente. Excelente, muito legal. Luiz, Nayara, alguma pergunta, algum comentário? Não, acho que não. Eu não tenho nenhuma pergunta, não. Beleza, então. Ok, obrigado. Muito obrigada, Mauro. O próximo trabalho da Eduarda de Matos Maria. Está aí, Eduarda? Sim. Olá, Eduarda. Oi, então, você pode falar sobre... Imagina. Então, você pode falar um pouquinho do trabalho de vocês? Uhum. Então, nosso contigo a palavra. Obrigada. Nosso projeto é comparativos entre simuladores na área de engenharia elétrica e automação industrial. A gente produziu esse trabalho com mais 2 colegas que não puderam estar presentes e 3 professores nos auxiliaram, a professora Beatriz, o professor Diego e o professor Marcos Hara. Nós somos estudantes do IFPR Campus Campo Largo, nós fazemos técnico em automação industrial integrado ao ensino médio, então nós estamos no último ano do ensino médio técnico. Esse projeto ele surgiu com a ideia de
ajudar na pandemia. Por exemplo, nós usamos muito o laboratório, né? Fazemos vários experimentos, a gente tem um conhecimento muito rico no laboratório. Em pandemia, fica difícil a gente conseguir desfrutar 100%. E no laboratório, também, com experimentos, a gente cria uma criticidade que é fundamental, né, para as áreas técnicas. Então, o estudo dos simuladores, ele visa diminuir essa defasagem que teve por conta da pandemia, mas também mostrar que os simuladores eles não são usados em sua plena capacidade. Não que a aula teórica não seja importante, mas a gente pode ter uma grande agregação no conhecimento com os usos dos simuladores. E como são vastos os simuladores, muitas vezes fica perdido. Então, a nossa ideia é realmente mostrar quais são as opções para cada matéria e dar um norte para quando os professores forem escolher algum simulador e saber uma melhor forma de aplicar. Então, a gente mostrou características dos simuladores, a gente mostrou quais seriam as matérias e estudamos também como os alunos responderam a isso, quais são os benefícios e os malefícios que eles tiveram ao ter o contato com o simulador. Essa última parte ainda está em fase de desenvolvimento, mas foi mais na leitura, mas a próxima fase é realmente colocar isso na prática. Eu acho que é isso, um breve resumo do que nós desenvolvemos. Mas tu poderia fazer um pouquinho de spoiler para a gente e nos dar aí um feedback dos alunos do que vocês estão fazendo agora? Eu fiquei bem, bem curiosa, porque a quantidade de software descrito ali é grande, né? É muita coisa, muitos simuladores. Então, algum de preferência dos estudantes? Agora, a gente está para aplicar o formulário, né? Para a gente ter conhecimento de quais os estudantes já usaram. Mas falando pela minha experiência no Instituto, a gente usou bastante o Tinkercad para ter uma noção física. A gente usou também o Proteus, que já ajuda tanto na parte de eletricidade. E a gente ainda teve no meu ensino um pouco uso dos simuladores. Mas quando eu usei, eu observei que ficava mais fácil. Por exemplo, em vez de eu construir uma placa do zero e ver que no final deu algo errado, ali no simulador ele já me mostra. Mas também uma desvantagem seria que se você não tem pleno conhecimento do que você está tentando fazer, dá muito errado. Um dos exemplos que a gente teve foi que algumas simulações simples estava no simulador de uma certa forma, mas o componente exigia fios a mais, exigia uma lógica diferente. Então, o pessoal da minha sala, né, principalmente, que é o que eu tenho mais acesso por enquanto, realmente é essa ideia de se você não tem conhecimento totalmente do que você está tentando fazer ali, do que você está tentando expressar no simulador, acaba criando uma bagunça. Então, por isso que a ajuda dos professores é muito importante, esse apoio e também o incentivo para que use o simulador, por causa que depois você passa o período mais difícil, aí é só sucesso, aí você consegue entender o simulador e você realmente consegue usar ele para você aprender. Sim, muito bom. E eu vou te perguntar uma coisa, será que vocês podem compartilhar esses formulários? Porque eu achei interessantíssima essa análise que vocês fizeram aí. Vamos compartilhar. A gente tem as tabelas, elas prontas, né? A princípio, a ideia é de colocar no fórum do nosso campus, né? IFPR Campo Largo. E depois já entramos em contato com alguns outros institutos em outras feiras, né? Também vamos disponibilizar para as pessoas de fora, mas já vai ser publicado no nosso portal, que é Instituto Federal Campus Campo Largo. Muito bom, vou dar uma olhada lá. O Mauro pergunta aqui, como tratam a questão de licença dos softwares, custo, etc.? Então, a parte socioeconômica também é uma parte do nosso projeto que a gente leva em consideração. Por causa que, por exemplo, o MATLAB é um software relativamente caro, né, para você comprar uma licença. Mas a gente observou que ele atende mais da metade das matérias. Então, seria um custo-benefício. Mas
para agora, para o estudo do projeto em si, a gente está usando os que tem a versão que é pago e gratuito. Os pagos a gente está tentando pela instituição mesmo, porque fica inviável, né? Como é período de pandemia, também está um pouco complicado ter o acesso direto no instituto. No instituto a gente tem AutoCAD, por exemplo, que a gente já teve contato, mas são com licença, né? Então, a parte das licenças ainda a gente não conseguiu avançar muito, mas a gente já teve um bom conhecimento do que são gratuitos e com a licença e sem licença, né? Que tem alguns que têm uma certa limitação de ferramentas que podem ser usadas, mas a gente já consegue desenvolver muita coisa nessa parte gratuita. Sim. A gente tem esse problema também em algumas disciplinas aqui, né? De querer usar um software e em alguns que a nossa universidade tem, só pode utilizar dentro da UX. Quando a gente está fora da UX, não pode, como, por exemplo, o MATLAB. Então, a gente acaba buscando alternativas para esses softwares que são gratuitos, né? Que a gente pode usar em casa. Imagino que vocês façam a mesma coisa. Estou vendo uma lista, né, grande de softwares simuladores gratuitos. Vou dar uma pesquisada em alguns aqui. Um que eu recentemente conheci. Pode falar, desculpa. Eu só ia falar de um software que eu conheci, que é um similar ao MATLAB, mas gratuito, é o Máxima. Também para algumas aplicações é bem interessante. Agora vamos estudar sobre ele e ver se inserimos também nessa tabela. Por exemplo, o EverCircuit é um que a gente usou e foi entre conversa professor e aluno, e o professor, por ter o conhecimento de que era muito bom e era um preço acessível, né, para todo mundo, cada um pagou a sua licença pela quantidade de meses que iria usar agora no ensino remoto. E compensou. Então, o professor, esse professor é um dos nossos orientadores, né? Então, ele já conhece sobre simuladores. Então, o conhecimento prévio do que aquele simulador faz, mesmo sem ter usado ele, talvez antes, já ajudou, né? Então, você sabe que ele é um custo acessível e as ferramentas que eles trazem são boas. Então, essa é principalmente a ideia do projeto. Apresentar as possibilidades que estão no alcance do professor ou da instituição, ou até mesmo do aluno, né? Caso queira comprar uma licença para usar em casa só por curiosidades. Super útil. O Caio César está escrevendo ali no chat, ó. Octave e Scilab também são similares ao MATLAB, gratuitos e com versão online. Então, mais muito dois bom, aí para muito bom saber disso. Vamos estudar eles, fazer comparações e também colocar no nosso projeto, por causa que é um projeto que vai estar sempre em desenvolvimento, né? Porque sempre tem um simulador a mais que a gente não conhece, uma coisa a mais que a gente pode pesquisar e aplicar. Então, indicações são muito bem-vindas. Sim, muito bom ter essa tabela também aqui de comparação. Muito obrigada, Eduarda. Se alguém tem alguma pergunta para Eduarda? Luiz, Nayara? Eu sempre peço aqui, né, se tem alguma coisa que eu me perdi. Não, são só esses comentários aqui do Beleza, então. Muito obrigada, Eduarda. Muito obrigada, fiquei muito feliz por participar e boa tarde. Boa tarde. E agora, Ariane de Novaes Bezerra Rodrigues, está aí? Estou sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ariane. Você pode falar um pouquinho agora? Claro, com certeza. Trabalho? Com certeza. Eu sou a Ariane, eu sou aluna da FATEC de São José dos Campos, né, do Centro Paula Souza. Já sou graduada, já estou fazendo uma segunda graduação. E no meio do ano passado, eu ingressei no projeto de iniciação científica do ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, para desenvolver algo relacionado à realidade aumentada, que está sendo muito utilizada, está começando a ser mais utilizada ultimamente, né? Tanto realidade aumentada quanto realidade virtual.
E um dos focos desse projeto foi o desenvolvimento de um aplicativo usando a realidade aumentada mesmo, por curso de manutenção aeroespacial, que foi algo que eu vi na FATEC, que eles também com a pandemia, a aula remota, dificultou bastante em relação às aulas práticas, que tem bastante na FATEC. E isso me chamou bastante atenção, e para poder melhorar essa interação entre professor e aluno, e para melhorar também a compreensão e a absorção do aluno com o que o professor pode ensinar em relação à manutenção de aeronaves. E para esse projeto, para desenvolvimento do artigo também, eu tive diversas reuniões com os professores e com alguns alunos também, para poder entender o problema melhor. E peguei pelo menos um objeto, algo mais simples, pelo fato de ainda estar em pandemia, não tá podendo ninguém se encontrar, fazer teste e tal. Eu peguei um objeto mais simplificado para poder desenvolver um protótipo do aplicativo. Não consegui, infelizmente, por conta desse distanciamento social, não consegui realizar os testes com os professores e com os alunos para poder pegar todas as opiniões para melhorias também do aplicativo. Em resumo, aí, esse foi o desenvolvimento do projeto. Muito legal, e eu fiquei assim super curiosa, né, para trabalhar com a realidade virtual. Deve ser fantástico. Nunca trabalhei. É muito gostoso, muito gostoso. Eu sou um pouco suspeita de falar, porque depois desse desenvolvimento desse projeto, por intermédio até do meu orientador, ele me indicou para uma empresa que a gente também faz desenvolvimento de softwares e plataformas HTML5, tudo trabalhando com realidade aumentada e realidade virtual. Então, a gente trabalha tanto em áreas de mecânicas, manutenção, de máquinas, e a parte de saúde também. Agora eu estou desenvolvendo um software de realização de treinamento para fazer cateterismo em paciente. Então, é algo muito inovador, algo que desperta bastante interesse, que vai crescer muito ainda daqui para frente. Sim, isso aqui está saindo direto de filmes de ficção científica, né? Com certeza, com certeza. Muito legal. E tu enxerga, bom, eu imagino, né, que sim, mas igual eu vou te fazer a pergunta para que tu fale um pouquinho mais sobre isso, os potenciais pedagógicos, didáticos, né, de uso de sala de aula para esses softwares. Olha, eu, como visão de aluna, eu vejo que a utilização desse tipo de tecnologia, ela pode ser usada em todas as áreas. É só questão de adaptação para o uso, para o objetivo daquela aula. Mas, principalmente, eu acho que é mais para a parte prática, porque o aluno com o celular, que esse aplicativo foi desenvolvido principalmente para utilização em celular e tablet, que é algo mais acessível, que os alunos e professores têm mais acesso, né? Então, com o celular ou com o tablet, o professor na sua própria casa, ou na faculdade, o aluno em sua casa, onde estiver, ele tem acesso a todo o material, a montagem, que nem o objeto de aprendizagem que eu peguei foi a parte do atuador do trem de pouso, aquele atuador que faz o movimento de abrir e fechar o trem de pouso. Então, é algo muito importante, e os alunos têm que saber a devida manutenção, têm que saber o devido óleo que tem que utilizar, a graxa que tem que utilizar na manutenção, tem que saber a montagem e a desmontagem daquele objeto de aprendizagem. Então, com o celular, onde ele estiver, tive dúvida na montagem de tal peça, ele consegue ter acesso àquilo. Então, para as áreas práticas, para as aulas práticas, acho que vai crescer muito ainda. Eu acho que é algo mais potencial do que o restante das outras matérias. Mas todas são potenciais, é claro. Muito bom. Imagino que vocês já devem estar loucos para fazer o uso, né, em sala de aula disso, poder aplicar diretamente nas disciplinas. Pelo que eu entendi, vocês não fizeram isso ainda, né? Ainda não utilizamos. O que eu fiz para poder os professores terem um pouco de spoiler, porque eles estavam perguntando bastante sobre a utilização, estavam querendo ver como que estava. Eu fiz um vídeo utilizando e mostrando, explicando, até coloquei na apresentação um pedacinho do vídeo,
como utilizar e quais informações tinham no aplicativo. Então, só pelo feedback que eu recebi em relação a esse vídeo demonstrativo já foi, assim, já valeu, sabe? Então, eu acho que eles vão adquirir, eles vão conseguir utilizar e eles vão acabar querendo ampliar para outros tipos de objetos de aprendizagem, outras aulas, sim, com certeza. Muito bom, excelente. Também vejo muitas possibilidades na física. Alguma pergunta, algum comentário mais, pessoal? Luiz, Nayara, pessoal no chat? Não tem pergunta, não. Então, muito obrigada, Ariane. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vou ficar bem curiosa esperando. Opa, com certeza. Esperando para usar esse software. Com certeza. Já vai estar mais preenchido, mais, né, complementado. Se Deus quiser, daqui a pouco está sendo utilizado em sala de aula. Obrigada, viu, a todos. Muito bom. Obrigada. Assim, o Caio está falando ali, né? Bem legal, principalmente equipamentos mais caros ou difíceis de se adquirir pelas universidades, exatamente. Bom ponto, né? E tem experimentos também, eu também ministro disciplinas de mecânica quântica, experimentos que a gente não consegue fazer, né? Não é nem questão de ser caro ou difícil, é questões de que a gente não consegue fazer esse experimento para mostrar um fenômeno quântico. Então, também vejo uma aplicação desse tipo de realidade aumentada para isso, né? Ir lá para o mundo do quântico. Bem bacana. E olha, a utilização Pessoal, Só uma observação. A utilização, que nem agora a gente está bem envolvido na parte de cateterismo. A proximidade que essa tecnologia nos traz em relação à realidade é muito surreal. É muito surreal. Por isso que eu vejo potencial em todas as áreas, principalmente as práticas, para poder mostrar realmente como funciona. E eu, aluna, assim, eu sou muito visual. E quando eu vejo algo acontecendo, alguma imagem, para mim aquilo fixa, eu não esqueço nunca mais. Eu aprendo de verdade. Então, acho que vai contribuir bastante na parte de ensino-aprendizagem, com certeza. Sim, muito legal. Também achei. Muito obrigada. Eu vou perguntar, né, pessoal que não veio antes. Já terminamos aqui, pessoal, o terceiro bloco, então só voltar aqui se o Douglas Daniel Santana está aí. Quem mandou para O Douglas não, né? No show. E não Juarez Ludovino. Tem alguém com o microfone aberto? Também não. O Juarez também ainda não está presente, não. Também não? Não. Ah, então tivemos dois no show aqui. Bom, pessoal, agora seria então um momento, né, para as discussões gerais. Alguém quiser adicionar alguma coisa, algum comentário a respeito de alguns dos trabalhos que foi apresentado, ou quiser adicionar alguma coisa que esqueceu, eventualmente, de falar, que acha importante trazer, ficamos abertos para quem apresentou o trabalho quiser adicionar alguma coisa ou algum comentário extra. Alguém? Então, eu vou fazer uma pergunta, já que o nosso tema, né, do nosso congresso aqui é Formação em Engenharia, Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade. A gente viu aí diversos trabalhos, alguns trazendo na área de tecnologia, a inovação que acontece em diferentes pontos, né? Ou seja, por introdução tecnológica ou por uma introdução de uma metodologia, ou um ponto de vista, uma análise diferente.
e alguns também na área de sustentabilidade. Então, foi bem legal ver essas diferentes aplicações na área da educação. Tivemos muitas ideias para aplicar em sala de aula também. Então, a pergunta geral que eu deixo aqui é se alguém percebeu, visualizou, também teve esse mesmo insight que eu tive de visualizar uma aplicação em sala de aula, trazendo o aprendizado que nós tivemos hoje dos trabalhos apresentados. Alguma coisa que pensa em adicionar no seu trabalho, de repente, a respeito de inovar em algum ponto. Deixo essa provocação. Se alguém quiser falar, o microfone está aí. Agradecer a todos os participantes também, todo mundo que apresentou trabalho, muito obrigada. Não, o pessoal da sessão está tímido, então. Posso fazer um comentário? Claro. Não, é sobre essa questão da sustentabilidade. Eu acho que os nossos alunos hoje, eles são de uma geração assim, bem mais nova que a gente, né, professores. Então, é uma geração preocupada com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Então, quando a gente mostra que as aplicações que a gente estuda, as simulações, os circuitos elétricos podem ser utilizados para algo sustentável, eu acho que isso mobiliza bastante. E indo para um exemplo assim bem prático, calcule as correntes de um circuito RL, né? Se você tem um simulador, vai fazer experimento para ver o transitório de um circuito RL. Veja, um circuito RL, ele é um circuito equivalente de um motor, que poderia ser de um motor elétrico. E quando você põe uma bateria do lado, um capacitor, o capacitor pode ser o banco de baterias, o circuito RL é o motor do veículo elétrico. Então, se colocar para o aluno que ele está simulando um veículo elétrico, que isso vai ser bom para o meio ambiente, talvez ele se interessa muito mais em entender tudo do que alguma coisa abstrata, né? Que é um circuito RL, né? Então, eu acho que a gente pode trazer esses exemplos aplicados, né, para as necessidades hoje da humanidade na questão ambiental. Acho que isso motiva bastante o aluno. Com certeza, concordo contigo, Rafael, da minha experiência também como prof de física. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade na hora de ensinar conceitos básicos, principalmente. Porque os conceitos básicos, muitas vezes, eles não têm uma aplicação direta, né? Tipo, eu não consigo explicar para ele como que ele vai aplicar diretamente aquele conhecimento. Então, eu preciso usar os degraus intermediários, né? Ó, tu precisa disso para aprender a fazer tal coisa, é isso que tu vai aprender a fazer. Graças a esse conhecimento básico, isso tem uma aplicação mais lá para frente, uma aplicação direta. E achei sensacional essa ideia da gente trazer para perto esses objetivos da ODS. Para fazer isso, né? Para fazer essa análise. Nós temos aqui na UX uma experiência de uma disciplina que se chama Introdução à Engenharia. É uma disciplina de primeiro semestre, onde os estudantes escolhem um projeto e eles vão atuar nesse projeto. Eles não têm nenhum background, conhecimento, assim, é realmente só aquele de ensino médio, nenhum background de engenharia, de nenhuma disciplina mais avançada, mas os resultados são excelentes, porque os alunos, quando eles se importam com o projeto que eles estão fazendo, que eles estão trabalhando, né, quando tem alguma coisa que vai além só do conhecimento técnico, é algo que eles realmente querem fazer, querem ajudar alguém. É outro, né? A gente vê que é outra motivação. Eles trabalham com outro gosto. Você sabe que eu me inspirei justamente nessa aplicação específica. A gente tem um professor lá na Engenharia Elétrica da UNB, o professor Abdala, quando ele ministrou a introdução à Engenharia Elétrica no primeiro período, também colocou projetos. E aí que eu fiquei pensando, se os alunos do primeiro período já podem fazer projetos, por que os nossos alunos mais avançados do sexto, sétimo, não poderiam também fazer um projeto já com toda uma base de física e cálculo, né?
Aí falou, não, vamos colocar projetos realmente de engenharia, né? Projetos grandes, que aí ele já tem toda a base para fazer, né? E eu acho que o aluno gosta, né? Quando ele se sente desafiado por alguma coisa que ele é importante para ele, eu acho que o aluno gosta, né? Ele vai mais feliz para a sala de aula. Exatamente. Também acho que são fundamentais essas disciplinas introdutórias, ainda mais que nas áreas das exatas a gente tem níveis de desistência muito altos, né? Os alunos entram nas exatas e em 2 anos a gente vê que já perdeu uma boa parte dos estudantes. Então, é bem difícil. Eu vi. Exato, é o ciclo básico, né? A gente aqui na UX estamos adicionando muitos projetos também. Mas uma das dificuldades que nós encontramos em adicionar projetos nas disciplinas básicas é que os projetos acabam ficando muito pesados quando eles envolvem só uma disciplina, porque os estudantes têm um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para estudar. Os 2 primeiros anos são muito difíceis, porque ele precisa estudar muito, né, para aprender todo aquele ferramental matemático teórico. E então, fazer um projeto, a gente precisa da contribuição de outras disciplinas, para que não fique tão pesado para o estudante. Então, ele está fazendo um projeto numa disciplina, mas ele tem ali auxílio, ele vai pegar, está fazendo na física, mas parte do projeto ele vai desenvolver como um trabalho na disciplina de cálculo, a outra parte do projeto ele desenvolve como um trabalho na disciplina de desenho. E fazer os professores conversarem para que as coisas andem juntos é um grande desafio que a gente enfrenta também. Mas o resultado, quando dá certo, é fantástico. O que eu entendi de assim, algumas universidades mais avançadas no mundo, elas fazem exatamente o que você falou, né? No final de cada ano, tem tipo um projeto integrador que junta todo o conteúdo das disciplinas daquele ano para o aluno juntar tudo e fazer um projeto mais elaborado, né? Mas aí tem que ter essa harmonia, né, de todos os professores e alguma coisa mais embutida no currículo, né? Acho que seria um próximo passo, né, que as universidades brasileiras talvez caminhem nesse sentido. Agora que você comentou desse projeto integrador, eu queria comentar um exemplo que foi até citado na sessão técnica que eu estava anteriormente, acho que foi hoje mesmo, e teve um exemplo de um projeto integrador que foi, acho que do ITA, né, não lembro o significado da sigla, mas é do ITA, que trouxe justamente essa questão do projeto integrador, com várias disciplinas que eles tiveram que desenvolver um projeto, incluía até uma professora de direito no meio. Então, foi tão interdisciplinar que tinha até essa parte do direito envolvido. Eu acho que nessas partes do ciclo básico seria bem fundamental para essa contextualização ali do aluno na profissão mesmo. Exatamente, é para enxergar, né, o que ele vai fazer como profissional, que muitas vezes a gente não consegue enxergar no início do curso. Às vezes, nem no final do curso, às vezes a gente se forma sem saber todas as possibilidades que aquela profissão nos oferece. Bom, se não tem mais comentários, perguntas, eu dou por encerrado a nossa sessão. Muito obrigada a todos os participantes. Excelente trabalho, parabéns. Até breve. Foi um prazer, cara, te conhecer. Espero que nos encontremos no próximo Cobend. É um prazer, Luiz. Espero que o próximo já seja presencial, né? Esperamos todos. Com fé em Deus, né? Muito obrigada a todos. Obrigado a todos pela participação. Ótimo finalzinho, né? Estamos no finalzinho do congresso, então bom final de Cobend. Tá bom, um abraço a todos. Tchau. Tchau.